Gênesis 13, 7. Levante sua Bíblia, por favor. Diga assim comigo: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Que a tua palavra traga força para mim, direção. Que eu ouça nessa noite o que eu preciso para mudar de vida. Usa a boca do teu servo e me dá entendimento para compreender, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você entendesse uma coisa. A fé, ela é algo extraordinário. A fé pode tudo, não há limites para a fé. Nós temos pessoas aqui que estavam para morrer e venceram uma doença grave por meio da fé. Nós temos pessoas aqui que chegaram quebradas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço, e por causa da fé se levantaram. Há pessoas aqui que tinham familiares perdidos, ou ela mesma era uma pessoa perdida, e Deus transformou. Quem pode confirmar isso? Deus já te respondeu e te abençoou por meio da fé. Faz assim com a mão, dá uma olhadinha para trás aí vocês, vira o pescoço um pouquinho, levanta a mão aí quem já foi abençoado aqui. Então, a fé funciona. Abaixa as mãos, por favor. A fé, ela é um poder sobrenatural. Mas não cometa o erro de pensar que a fé é só para você ser abençoado. Não cometa o erro de pensar que a fé é só para você ter vantagens de Deus. Eu quero hoje te fazer uma proposta para você mudar de vida e andar com Deus. Hoje nós vamos aprender mais com o Pai na fé. Nós vamos falar sobre a diferença da fé de Abraão e a fé de Ló. Duas pessoas que tinham uma fé diferente um do outro. Ló, tio e pai de Ló. Abraão, tio e pai de Ló, porque o pai de Ló morreu e Abraão tomou Ló como filho. Ele viveu com Abraão durante muito tempo, mas não teve a fé abraâmica. E eu queria que hoje você pesasse quem é você, que tipo de fé você tem, a de Abraão ou a fé de Ló? Vamos ler, Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Olha para mim, por favor. As pessoas que têm a fé como a de Ló, elas sempre estão fazendo escolhas erradas, porque elas escolhem pelos olhos, não com a direção de Deus. Quando Deus falou com Abraão: Abraão, larga a sua terra, a sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão partiu e começou a caminhar na fé. O seu sobrinho Ló estava do lado dele. Viu como Deus abençoou Abraão, viu que Deus falava com Abraão. Ló é aquele tipo de pessoa dentro da igreja que Deus não fala com ela.
Deus falava com Abraão, mas não falava com Ló. Triste coisa é Deus não falar com você. E Deus não quer falar com você só através da boca do bispo, do pastor. Deus quer falar direto com você. Mas Deus não fala com quem não dá ouvidos. Deus não fala com quem não dá ouvidos para Ele. Deus não perde tempo falando com alguém que ignora a palavra dEle. Abraão valorizava o que Deus falava. A palavra de Deus tinha peso na vida de Abraão, mas na vida de Ló não. E quando Ló ganhou dinheiro e ficou rico, na cabeça de Ló ele estava bem e não precisava mais de Abraão. E quando Abraão falou, nossos pastores estão brigando, era para Ló falar assim, meu tio, fica tranquilo, eu vou conversar com os pastores, mas não vamos nos afastar não. Essa deveria ser a reação dele. E se fosse para tomar uma atitude, ele poderia falar, tio, escolhe o senhor primeiro. Escolhe primeiro. Mas ele não reconhecia. Ele não valorizou a vida que Abraão tinha com Deus, a história de Abraão com Deus. Então ele fez uma escolha. E Deus é assim. Ele deixa nós escolhermos. Ele só não isenta da responsabilidade de colher os frutos daquilo que nós estamos escolhendo e plantamos. Você pode falar a verdade, você pode mentir. Você pode fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. É você que escolhe, mas é você também que colhe o que você está plantando. A fé de Ló é aquela fé de se encantar com o que vê. A fé de Abraão é de seguir o caminho de Deus, a direção de Deus. Quando você tem a fé de Abraão, você não faz nada sem a direção de Deus. É Deus que fala com você. E quando Deus fala, todo mundo pode dizer, não vai dar certo. Você vai dar certo. Se todo mundo diz não vá, você vai, porque Deus mandou você ir, dá certo. Se Deus falar não vá, você não vai, ainda que todo mundo mande você ir. A fé de Abraão é uma fé diferenciada. A fé de Abraão é uma fé que agrada tanto a Deus, que tem pessoas que saem da sua vida, mas quem perde são elas, não é você. Tem pessoas que saíram da sua vida e até te deram um prejuízo financeiro, mas graças a Deus por isso, porque te abençoou muito, te deu paz e te abençoou espiritualmente falando. E o dinheiro que você perdeu, o prejuízo que você teve por causa dela ou delas, você não está preocupado, porque Deus te recompensa muito mais. Quando você tem a fé de Abraão, quem se afasta de você é que perde, e quem fica com você é que ganha. Abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. Quando você tem a fé de Abraão, você não depende de homem nenhum, de ser humano nenhum. Você depende de Deus. Amém? É a fé abraâmica. Quem quiser ficar com você, ótimo. Quem não quiser, vá com Deus. Porque quem está com você não sai do seu lado, nem de dentro de você, é Deus. Essa é a fé de Abraão. A fé de Abraão fez com que Ló precisasse de Abraão várias vezes, mas Abraão não precisou de Ló. Na cabeça de Ló, ele estava bem porque tinha dinheiro. Tem gente que está todo encantado nessa corrente porque está tudo dando certo. Eu quero ver na hora que chegar as lutas, as rebordosas, se você vai continuar confiando em Deus como a fé abraâmica. Porque a fé de Abraão, ela está pronta para ganhar e para perder. A fé de Abraão, a pessoa está pronta para tudo, porque ela sabe que quem cuida dela é Deus. Amém? E quando ele fecha uma porta, porque ele quer abrir uma melhor. Quando ele permite vir uma luta que você não está entendendo, você confia em Deus. Quando a pessoa possui a fé abraâmica, ela sabe que ela é peregrina na terra. Ela sabe. Abraão vivia de fé em fé, mas Ló não queria ser peregrino na terra, ele era apegado às coisas. Nós estamos aqui de passagem, vamos arrebentar aqui, mas vamos arrebentar muito mais quando partirmos daqui para a nossa salvação. De repente você é uma pessoa que está aqui querendo tantas coisas, e nem o principal você tem, nem conhecer Deus você conhece, nem o Espírito Santo você tem, nem a certeza da vida eterna você tem, mas você quer um bocado de coisa, mas você não resolveu nem o básico, nem o início da fé, que é em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Nem isso você aprendeu ainda. Você quer ser abençoado, você quer que Deus faça tudo, você quer que Deus te sirva, mas você não entendeu ainda quem é Deus. Deus é Senhor.
E quando você aprender a colocar em primeiro lugar, você vai ver Ele cuidando de você. Eu tenho uma pessoa da minha família que todo mundo falou: não vá para os Estados Unidos, não arrisque sua vida, não faça isso. Mas não, eu vou para os Estados Unidos, minha vida vai mudar nos Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos, colocou a família em risco, pagou a coiotes, foi de uma maneira clandestina e não conseguiu visto e quis ir a si mesmo. E hoje não aguenta nem ouvir falar dos Estados Unidos, porque só trouxe problema. Voltou arrebentada. Lutou muito para entrar nos Estados Unidos. É o sonho de muita gente. Mas eu quero que você entenda: a sua vida vai mudar quando você desejar entrar no reino de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus. Quando você colocar toda a sua força para Deus entrar na sua vida, aí Ele vai dirigir sua vida e vai mudar tudo. Amém? Entenda, a fé abraâmica é uma fé louca, de você não se preocupar. Abraão falou assim: ô Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não estou preocupado com lugar, porque quem tem a fé abraâmica não tem medo de lugar, não tem medo de desafio. Quem tem a fé abraâmica pode começar do zero, pode recomeçar abaixo de zero, mas ela sabe que Deus honra, porque Deus é com ela. Quando você não tem a fé abraâmica, é porque você não obedece a Deus. Então você fica: e se eu fizer isso, me arrepender? E se não der certo? E se isso não se encaixar? E o que é que vai ser do meu futuro? E se eu não souber lidar com isso? Você fica cheio de insegurança. Sabe por quê? Você é uma pessoa insegura porque você não obedece a Deus. Porque o dia que você obedecer a Deus, você tem segurança. Você sabe que Deus é com você, e você sabe que no final vai dar tudo certo. E pode todo mundo falar que vai dar errado, que queima a língua, porque Deus mostra que é com você. Quando você tem a fé abraâmica, você descansa em Deus. Descansa. Por exemplo, quem tem filhos aqui? Escute, olha a pergunta que eu fiz. Quem tem filhos criança? Seu filho é uma criança, faz assim com a mão. Seu filho deve estar agora à noite desesperado com o que vai tomar café amanhã, né? Ele deve estar agoniado, porque ele não sabe como é que vai colocar comida amanhã para ele almoçar meio-dia, né? É assim? Não é assim. Você é ser humano, mas você sabe cuidar do seu filho. Você sabe o que você vai fazer amanhã para ele tomar café. Você sabe o que vai preparar para ele almoçar amanhã, um cafezinho da tarde. Você sabe que ele vai jantar, porque você cuida. Ele não está agora desesperado, preocupado com nada disso, porque ele sabe que ele tem uma mãe. Ele sabe que ele tem os pais dele. O problema são as pessoas que não creem em Deus. Por isso que elas não sabem que Deus é provedor. Por isso que elas vivem inquietas. Jesus disse: não fique inquieto com o que vai comer, beber, vestir, porque hoje o que mais vende é comida, é bebida, é roupa. E as pessoas ficam desesperadas com o que comer, com o que vestir. Mas quando Deus é o seu Pai, você sabe que Ele vai suprir tudo e não vai faltar nada. Então você tem paz. Paz para dormir, paz para comer, paz para ficar tranquilo. Você não vive inquieto, você não vive perturbado. Mas quando você não crê, você vive inquieto. Você vive jogando remédio para dentro. E tome remédio para dormir, tome remédio para ficar calmo, e tome remédio para tudo. Olha o testemunho do homem. Quebrava o braço da mulher, quebrava a mão da mulher. Quer dizer, descontava na mulher. Porque quando você não crê em Deus, sobra para todo mundo. Sobra até para o cachorrinho, que quando você chega fica com medo, lá vem ele. Quanto mais seus filhos. Entenda, por favor, a fé abraâmica é a fé que faz você viver o que Deus tem para você. É estranha, é uma fé que nem todos têm, é uma fé que o mundo não entende, mas Deus entende. Mas é uma fé que o diabo não te toca. É uma fé que o diabo não te toca. É uma fé que você tem condições de ajudar outras pessoas. É uma fé que te faz forte nos momentos difíceis, porque você confia no teu Deus, no teu Pai. Você sabe que Ele é com você. Você pode até estar vivendo o pior momento da sua vida econômica, vivendo o melhor momento da sua vida espiritual, mas você sabe que logo, logo Deus vai honrar. Essa fé abraâmica é uma fé que te dá segurança. Segurança. Ela é atrevida. Ele falou assim para Ló: escolhe. Se for para um lado, eu vou para o outro. Em outras palavras, não estou nem um pouco preocupado
com lugar, não estou preocupado com nada. Posso ir para o deserto, posso ir para qualquer lugar. Então Ló levantou os olhos e falou assim, ó, vou passar meu tio para trás. Nessa eu vou me dar bem, porque quando você tem a fé de Ló, você é aquele tipo de pessoa que tira vantagem de todo mundo. Você engana até familiares seus, você tira vantagem de quem você puder. Você acha que você vai se dar bem tirando vantagens, mas você não precisa tirar vantagem de ninguém não. Você só precisa crer em Deus para Ele cuidar de você, e aí vai dar tudo certo. Mas quando você tem a fé de Ló, até de Deus você quer se aproveitar, porque você não entende a grandeza dele. Você não entendeu ainda quem é Deus. Se Deus se agradar de você, qualquer situação muda. Se Deus se agradar até do seu pedido, Ele te abençoa. Salomão pediu, sabe o quê? Sabedoria para governar o povo de Israel. Deus falou assim, eu gostei tanto do que você me pediu, que eu vou te dar riqueza como nenhum homem na terra vai ter. E já calcularam que ele já teve tanto ouro, que os homens mais ricos do mundo hoje, para ter o que Salomão teve, tem que viver várias vezes, porque Deus abençoou, ele gostou do pedido dele. Ele não pediu dinheiro não, ele não ficou louco por riqueza não, ele confiou em Deus, e Deus deu para ele mais do que ele pediu. Amém? Quando você tem a fé de Abraão, até o seu pedido agrada a Deus, porque o seu pedido é sempre voltado para o espiritual. Você quer estar bem espiritualmente. O diabo, quando olha para os filhos de Abraão, ele vê Deus nos filhos de Abraão, e ele não pode. Quantas vezes eu fui aqui ameaçado pelo diabo no culto, vou lhe matar, vou te destruir. Eu falei, por que você não faz isso agora? Porque eu não posso, e nunca vai poder, se o Espírito de Deus está dentro de mim. A pior coisa para você é desvalorizar o Espírito Santo, é desvalorizar uma vida com Deus, é achar que você, não, eu vou na igreja buscar dinheiro, eu vou na igreja para enriquecer, eu vou na igreja que eu vou pedir. Você vem para a igreja para você ouvir Deus, porque se Deus falar com você, te der uma direção, sua vida muda. Amém? Olha o que Ló fez para terminar. Diz assim, versículo 11, 12, né? Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, armou as suas tendas até onde? Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra quem? Contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de quê? De dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali o quê? Um altar ao Senhor. Olha para mim, por favor. Ló é aquele tipo de pessoa que não se preocupa de quem se aproxima, é aquele tipo de pessoa que não conserta a falha dela com Deus, é aquele tipo de pessoa que não conserta a desconexão dela com Deus, ela só tem comunhão com Deus dentro da igreja. É aquele tipo de pessoa que para ganhar dinheiro passa por cima dos valores espirituais, morais. É aquele tipo de pessoa que o dinheiro é tudo para ela. Sabe aquela pessoa que tem celular, mas sabe aquela pessoa que o celular tem ela? Ló é aquele tipo de pessoa que as coisas têm ele, é aquele tipo de pessoa que se aproxima de quem não deveria se aproximar, vai para onde não deve ir, e se deu mal. O final de Ló eu desejo para ninguém. Leia o final de Ló, leia a história de Ló. Começou bem, terminou mal. A história de Ló é uma das mais tristes da Bíblia, e a Bíblia deixa como exemplo. Se arrebentou, foi sequestrado, Abrão foi lá e resgatou, não quis ficar com Abraão, voltou de novo para Sodoma, se destruiu, perdeu a mulher em Sodoma, porque ela olhou para trás, depois teve relacionamento com as filhas,
gerou inimigos para Israel, só trouxe problema e morreu envergonhado. É o final das pessoas que têm a fé de Ló. Elas não querem nada com Deus, elas querem que Deus resolva tudo para elas, mas elas não estão preocupadas com Deus. Elas nunca se entregaram para Deus de verdade. Elas nunca falaram: Deus, eu estou aqui, a minha vida é tua, seja feita a tua vontade, agora vai ser do teu jeito, eu me entrego para o Senhor. Elas nunca fizeram isso. Elas sabem a verdade, abraçam a verdade por um tempo, daqui a pouco solta. Elas ficam querendo as suas vantagens, mas não confiam, não creem em Deus de verdade. Se você tiver a fé abraâmica, as promessas de Deus não são para os descendentes de Abraão biológicos, não. A Bíblia fala que tudo que Deus prometeu para Abraão é para aquela geração da fé, os filhos de Abraão pela fé. Cada filho de Abraão que nasce aqui, eu fico tranquilo, porque eu sei que a história um dia vai glorificar o nome do nosso Deus.